Bom, vamos lá, gente. Vamos continuar esse semestre, então. A gente já tinha iniciado o assunto de tabela periódica e vamos continuar com isso agora, tá? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais. Sempre que agora a gente vai trabalhar com uma tabela periódica na mão, vocês precisam ter para resolver os exercícios. Eu mandei uma para vocês no Moodle mesmo, tem lá na outra aula que a gente teve, ou então vocês também podem utilizar que vocês já estão acostumados, tá? Então, a tabela periódica vai ser uma ferramenta importante. Os períodos e séries, tá? Os períodos ou séries, elas são as filas horizontais aqui, tá? Então, eu tenho 7 períodos na minha tabela periódica. E eles indicam os níveis, número de níveis ou camadas preenchidas com elétron. Que é isso? Quando a gente faz a distribuição eletrônica, um S2, 2S2, parou 3 P4. 3, parou no 3, camada 3. Essa camada 3 está aqui, período 3. Todo mundo desse período 3 vai terminar com o número 3 na frente da subcamada. Então, pode ser E, S, P, D, o que seja, mas o número 3 está indicando qual é o período. Se eu fiz uma distribuição que parou 5S2, 5, então quer dizer que o meu elemento está aqui no período 5. Tá? Então, todos os elementos que estão nesse período, eles vão terminar na camada 5, na distribuição eletrônica, tá? Então, essa é uma das tendências periódicas aí. A gente olha e a gente sabe que a distribuição eletrônica indica para a gente em que período a gente pode encontrar o nosso elemento. Famílias ou grupos. Então, períodos são as linhas, famílias ou grupos são as colunas, tá? Então, alguns são grupos mais famosos, como grupo 1, grupo 2, onde eu tenho metais alcalinos, alcalinos terrosos. Aqui onde eu tenho 18, onde eu tenho os gases nobres, halogênios, calcogênios, aqui em 16, 17. E esse meião todo aqui, que são parecidos, a gente vê que tem até uma coloração diferente aqui, todos eles iguais, eles são conhecidos como elementos representativos, tá? A gente já vai trabalhar um pouquinho mais, perdão, eles são os elementos metais de transição e afins, a gente já vai ver isso com mais cuidado. Então, vamos lá. A gente tem aqui representado as famílias ou grupos, que são as nossas colunas, tá? Então, temos aqui os metais alcalinos, são os principais, alcalinos terrosos, então vocês têm que saber, ao longo do nosso trabalho, a gente vai aprender a utilizar mais isso, mas são coisas que são cobradas em Enem, vestibular, você tem que saber que o sódio faz parte dos metais alcalinos, alcalinos terrosos, quem está fazendo parte aqui. Aí, ó, grupo 13, o grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio. 16 são os calcogênios, 17 os halogênios, 18 os gases nobres, como está falando para vocês, e aqui no meio eu tenho os elementos de transição, tá? Conforme a gente for usando, a gente vai guardando os principais. Esses mais conhecidos a gente chama de elementos representativos, tá? E esses do meio são os metais de transição, os elementos de transição. Metais, vamos lá. Eles fazem parte mais nessa região da tabela periódica. Eles são eletropositivos, ou seja, eles têm carga positiva. São sólidos, só o mercúrio que não. Vocês não chegaram a conhecer, eu acho, que vocês são novinhos, mas o termômetro para medir nossa temperatura, que vocês utilizam termômetro digital, a gente utilizava um termômetro com mercúrio, porque o mercúrio é um metal líquido e ele se expande em uma temperatura razoavelmente baixa. Então, quando a gente fazia a medição no nosso corpo, se a gente está com uma temperatura alta, ele vai se expandir e ele chega até a essa temperatura que a gente consegue medir, tá? Mas ele é muito tóxico, quando se quebrava era um problema, um termômetro desse, não se sabia o que fazer com esse mercúrio, então
tá parando, quase não existe mais, existe em laboratório, tá? Esse tipo de termômetro, tá? Os metais, eles possuem um brilho característico, eles são dúcteis, que seja, você consegue estirar eles para transformar em fios, eles são maleáveis, eles são bons condutores de calor e eletricidade. Então, quando você tem sei lá, um copo com água, você tem ele em vidro e num recipiente metálico. Você colocar no sol, o recipiente metálico vai aquecer essa água mais do que o que está no recipiente de vidro, porque ele conduz calor, tá? Ametais, eles estão aqui nessa região. Então, o que é ametal? É um não metal. Eles são eletronegativos, então eles têm uma carga negativa. Eles são quebradiços, não são dúcteis como os metais. São opacos, então eles não têm aquele brilho que os metais têm. Formam compostos covalentes, a gente ainda vai ver mais para frente o que é um composto covalente, é o que faz uma ligação covalente, mas a gente ainda não chegou nesse assunto. São péssimos condutores de calor e eletricidade, tá? Só o carbono aí que ele é especial para várias coisas. Então vamos agora para o que a gente chama de propriamente dito propriedades periódicas. A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons, tá? Então, geralmente isso acontece com os ametais, porque eles já são negativos e, né, eles têm a tendência a atrair elétrons, então eles têm a tendência a ficar mais negativos ainda, tá? Eles vão ter mais elétrons do que prótons. E essa tendência varia da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá? E essa propriedade nos gases nobres já é desconsiderada. Então, a gente tem aqui da esquerda para a direita. Então, aqui nessa região nós temos uma alta eletronegatividade e aqui uma baixa eletronegatividade. Perdão, estou mostrando com a minha mão aqui. Nessa região a gente tem uma alta, deixa eu pegar aqui, canetinha, apontador. Nessa região onde essa seta está direcionada, quer dizer que aqui a gente tem uma alta eletronegatividade, ou seja, uma alta capacidade de atrair elétrons, e aqui uma baixa eletronegatividade. Então, aqui é mais fácil perder elétrons do que ganhar elétrons, tá? Mesma coisa aqui, tá mostrando, mesmo aqui sendo alto, essa parte aqui de cima é mais alto ainda, tá? Então, tem aqui, ó, baixa, média, alta. Então, essa região é a região mais alta. E tem-se, para decorar algumas coisinhas, né, a fila de eletronegatividade dos elementos mais eletronegativos que costumam ser trabalhados. Quando a gente precisar falar sobre eletronegatividade, usar para alguma coisa, a gente tem que lembrar dessa filinha aqui, quem é mais eletronegativo? Flúor, depois oxigênio, nitrogênio, tá? A eletronegatividade aumenta com a diminuição do raio atômico. A gente já vai ver o que é raio atômico. Então, aqui tem os valores de eletronegatividade. E para decorar aquelas frasezinhas de cursinho, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Todas as letrinhas aqui em ordem, tá? Para a gente decorar a fila de eletronegatividade. Mas se a gente olhar para a tabela periódica, a gente já consegue fazer isso, tá? A gente tem essa tendência mostrada aqui. Aqui só está organizado. Eletropositividade, ou caráter metálico, é o contrário da eletronegatividade, tá? É a capacidade que um átomo tem de perder elétrons. Geralmente isso acontece com os metais. Aí o que a gente vai ter? Se a eletronegatividade era daqui para cá, a eletropositividade vai ser o contrário. Vai da direita para a esquerda e de baixo para cima e de cima para baixo, tá? Então a gente tem um padrão totalmente ao contrário. O que é uma energia ou potencial de ionização? É a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo ou de um íon no estado gasoso. Esse elemento é sempre retirado da última camada eletrônica, que é a mais externa e é conhecida como camada de valência.
Então, o potencial de ionização segue a mesma tendência da eletronegatividade, tá? Ela vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá? Então, isso quer dizer que aqui eu tenho uma facilidade maior de atrair elétrons, ou seja, formar ânions, e aqui eu tenho uma facilidade maior de perder elétrons, formar cátions, tá? Raio atômico é a distância que vai do núcleo do átomo até seu elétron mais externo, tá? E ele vai incluir os gases nobres. Então, tenho aqui minha esqueminha da tabela periódica. O raio atômico, então, vai aqui, ó, da direita para a esquerda, de cima para baixo, tá? Então, essa região aqui é onde a galera tem mais um raio atômico maior do que essa região daqui de cima. À medida que o raio atômico aumenta da esquerda para a direita, em um mesmo período, o raio atômico diminui, tá? Então, conforme o número atômico vai crescendo aqui, ó, porque a gente tem uma sequência de elementos, está crescendo o número atômico, só que o raio diminui. Lembra que a gente falou que cada período está indicando quantas camadas tem? Então, aqui, nesse período do potássio, tem a mesma quantidade de camadas, só que aqui começa a aumentar a quantidade de elétrons. Então, aqui eu tenho uma quantidade menor de elétrons e aqui eu vou aumentando, tá? Então, quanto mais elétrons eu tenho, mais é a atração dos prótons do núcleo para esses elétrons. Porque o núcleo, carga positiva, e elétrons, carga negativa. Então, quanto mais eu tenho, mais eu consigo ainda ir atraindo aqui, tá? E com isso, o que vai fazendo? Vai diminuindo o meu raio atômico. Vamos lá? Então, tem mais aqui sobre o raio atômico. O raio atômico, ele cresce de cima para baixo, na família, e da direita para a esquerda nos períodos. Então, aqui é maior o raio atômico do que aqui. Quanto mais prótons presentes no núcleo, mais o núcleo atrai os elétrons perto de si. Olha o que eu estava falando. Pensa que aqui nós temos o potássio. Todo mundo aqui tem a mesma quantidade de camadas. O que muda é a quantidade de elétrons, porque aqui está aumentando a quantidade. Só que o que acontece? Aumentou elétrons, aumentou prótons. Então, aqui eu tenho 2 prótons, 2 elétrons. Aqui, 2 é exagero, tá? Mas a gente tem essa quantidade. Aqui eu vou ter 3 prótons, 3 elétrons, 4 prótons, 4 elétrons, 5 prótons. Então, quanto mais próton tem, mais ele vai puxar os elétrons para próximo dele. Então, menor vai acabar sendo a nuvem eletrônica que está em volta do meu átomo, tá? Então, por isso que tem essa tendência de diminuição aqui. E aí, a gente também pode falar de raio iônico, que é o tamanho de um íon, tá? Então, ganhar ou perder elétrons vai influenciar na forma do tamanho do átomo, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho 4 prótons e 4 elétrons. Se eu perder elétrons, eu vou ter aqui 4 prótons e 2 elétrons, tá? Então, eu tenho mais próton do que elétron. Esses prótons que são de cargas positivas vão puxar esses elétrons para ele. Agora, se eu tiver 5 prótons e 5 elétrons, eu tenho ele nesse tamanho. E aí, se eu tiver 5 prótons e 8 elétrons, eu tenho menos próton do que elétron. Ele não vai conseguir puxar tanto. Então, esses elétrons vão ficar mais soltos. Então, o raio atômico acaba diminuindo ou aumentando, tá? Então, quando eu tenho um cátion, que é uma carga positiva, onde eu tenho mais próton do que elétron, o raio dele é menor do que do átomo, é maior, o átomo neutro tem um raio maior do que o cátion, tá? Então, o cátion vai ter um raio menor do que o átomo neutro. E quando eu tenho um ânion, o raio atômico acaba do átomo neutro acaba ficando menor do que do raio do ânion. Vocês sabem dessa regrinha aqui, né? Quando você tem o símbolo de maior, menor, se você passar um risquinho aqui, você tem um 7, se você passar um risquinho aqui, você tem um 4.
Então, sempre que você ficar na dúvida, que eu estou fazendo, né? É maior ou menor? Você ficou na dúvida, você põe o risquinho. Aí você vai ver formando um 7 ou um 4 e você sabe que 7 é maior que 4. Então, o 7 é o maior e o 4 é menor, tá? Vamos lá. Afinidade eletrônica é a energia liberada quando um elétron no estado gasoso, isolado, captura um elétron, tá? Então, quando eu tenho um átomo, ele está no estado gasoso e ele tenta buscar elétrons para ele. Então, quanto menor o raio, maior a sua afinidade eletrônica em uma família em um período. Então, a afinidade eletrônica segue essa tendência aqui, tá? Então, forma ânions, tem uma maior facilidade de atrair elétrons aqui, e forma cátions, porque tem uma maior facilidade em perder elétrons. Então, vamos lá, um resumo de tudo que a gente viu agora. Então, tem o esqueminha aqui da tabela periódica. A eletronegatividade, o potencial de ionização e a eletroafinidade seguem essa tendência, tá? Então, eles crescem. Todos esses, eles crescem da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá? Então, esses daqui, nessa ponta, eles são os mais eletronegativos, eles são os que têm o potencial de ionização maior, eles têm uma eletroafinidade maior, tá? Lembrando que eletronegatividade não entra aqui para os nossos gases nobres, tá? Eletropositividade e raio atômico. Eles já são ao contrário, tá? O raio atômico, então, e a eletropositividade, eles crescem da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, esses aqui possuem uma facilidade de perder elétrons, que é a eletropositividade, e um raio atômico maior, tá? Então, aqui, de novo, a tabela periódica, agora a gente já consegue olhar para ela com outra cara. A gente sabe que todo mundo aqui nesse período tem a mesma quantidade de camadas para distribuir os elétrons, mas eu sei que eu tenho, ó, 19, 20, 21, então está em número atômico, o número atômico está crescendo, está diminuindo o meu raio atômico dentro desse mesmo período. Os grupos, famílias, a gente tem uns nomes especiais para essas, então a gente vai com o tempo familiarizando com isso. E aí agora a gente vai trabalhar um pouquinho como que pode ser, como exercícios podem ser cobrados, tá? Então vocês têm aqui, julgue os itens a seguir. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis. 2. Os elementos da coluna 2 apresentam na última camada a configuração N2. 3. Quando o subnível mais energético é tipo S ou P, o elemento é de transição. E 4. Em um mesmo grupo, os elementos apresentam o mesmo número de camadas. Vamos lá. Aqui a gente tem a tabela periódica, mas com a distribuição eletrônica, tá? Então, vocês podem ficar com uma tabela periódica do lado dessa e observar a distribuição eletrônica de cada um dos elementos, tá? Então, aqui termina nesse 6p6. Então, vai 1, 2, até 6p6. Então, tem para todo mundo em que camada termina. Olha aqui os períodos, ó. Esse período, o período 4, todo mundo aqui vai terminar com 4, tá? Fora, isso aqui tá deslocado, isso aqui era para estar para cima. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Então, todo mundo é para terminar com a mesma coisa. Ó, vocês estão vendo que tá deslocado? Isso aqui tinha que ter descido, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Julguem os itens a seguir. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis. 4, 4, isso aqui está deslocado, então todo mundo do 4 do mesmo período apresenta o mesmo número de níveis. Sim, está verdadeira. Próxima. Julgue os itens a seguir. Os elementos da coluna 2 apresentam na última camada a configuração NS2. O que é esse N? É qualquer número, 1, 2, 3, 4, o que seja. E todos da coluna 2 terminam com NS2. É isso que ele está falando para mim. E é verdade, olha a coluna 2. Todo mundo terminando com S2, só que é 2, 3, 4, mas todo mundo termina com N com o S2. Então, verdadeiro.
Próximo. Julguem os itens a seguir aqui. Quando o subnível mais energético é tipo S ou P, o elemento é de transição. Então, o que eu tenho aqui, ó? S, terminando aqui. Esses aqui todos terminam com D e esses terminam com P. Lembra que os elementos de transição são esse meião aqui. Eles não terminam com S ou P, eles terminam com D. Então, essa afirmação é falsa, tá bom? Próxima. Em um mesmo grupo, os elementos apresentam o mesmo número de camadas. Grupo é período. Então, eles apresentam o mesmo número de camadas. Ah, não, perdão, grupo é família. Ele não apresenta o mesmo número de camadas, tá? Na família, você termina com o mesmo subnível energético, mas as camadas são diferentes, tá? Tem camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Se fosse no período, sim. Então, como é grupo, que é grupo ou família, é as colunas, então essa afirmação está falsa. Tá? Então, nós temos verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Próximo aqui. Considere um elemento R, cujo subnível mais energético é o 4p3. Qual é o período e a família periódica em que esse elemento está localizado? Só de olhar aqui no 4, a gente sabe que ele é do período 4. Aí eu vou olhar no P. O P3, ele está aqui, é o 13, né? 13, 14, 15, 16. Isso, ele está aqui na família 13. Deixa eu ver. Quarto período. Perdão, não é família 13, não. Família 15. Então, a gente tem que pegar lá a numeração, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, família 15. É só contar dessa forma. Quis fazer sem contar, chutei errado, tá? Então, a gente conta e a gente sabe que tá na família 15. 15, 16, 17, 18. Vamos lá. Outro exercício. O Brasil é o campeão mundial da reciclagem de alumínio, colaborando com a preservação do meio ambiente. Por outro lado, a obtenção industrial do alumínio sempre foi um processo caro, consumindo grande quantidade de energia. No passado, a obtenção industrial do alumínio foi tão cara que apenas em ocasiões especiais, Napoleão III usava talheres de alumínio. Com relação ao alumínio PETSI, qual é a configuração eletrônica do cátion de alumínio isoeletrônico ao gás neônio? Letra B. Compare o íon Al3+ com o íon N+ e Mg2+, ordenando as três espécies em ordem crescente de raio iônico. Então, vamos lá. O que é isoeletrônico? É a mesma quantidade de elétrons. Iso é igual. Eletrônico, elétrons. Então, é a mesma quantidade de elétrons do que o gás neônio. Então, ele está falando que ele quer saber da configuração do cátion de alumínio, que tem a mesma quantidade de elétrons que o gás neônio. Então, eu vou olhar na tabela periódica o neônio e vou ver que o neônio ele tem um número atômico igual a 10. Tá? Então, na tabela eu enxergo que ele tem 10. Eu vou fazer a distribuição eletrônica. Fiz a distribuição eletrônica do neônio. Aí eu olho que o alumínio tem um número atômico igual a 13 na tabela periódica. Vou e faço a distribuição eletrônica. Para isso ficar igual a isso, quantos elétrons eu tenho que perder? Eu tenho que perder esses 3 elétrons aqui. A hora que eu perder esses 3 elétrons, eu vou ter a mesma quantidade de elétrons. Eles vão ser isoeletrônicos. Então, para o alumínio ficar isoeletrônico em relação ao neônio, ele deve perder 3 elétrons. Então, ele vai ficar dessa forma, 3+, tá? Então, ele vai ter aqui a mesma quantidade de elétrons do neônio. Agora, o B, ele quer comparar o raio iônico do Al3+, Na+, Mg2+. Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica. A gente sabe aqui, ó, que eram 13 elétrons, perdeu 3, ficou com 10. Eram 11, perdeu 1, ficou com 10. Eram 12, perdeu 2, ficou com 10. Então, todo mundo aí tá com 10 elétrons. Como que eu vou saber do raio?
todo mundo tem a mesma quantidade de elétrons. Mas olha aqui, isso aqui é número de prótons, número de prótons, número de prótons. Quem tem mais prótons? O alumínio, tá? Então, ele vai atrair mais elétrons. Depois, o magnésio. E, por último, o sódio. Então, quanto mais prótons presente no núcleo, mais o núcleo vai atrair os elétrons para ele. Então, eu vou ter primeiro o alumínio, depois o magnésio e, por último, o sódio, tá? Ó, tem até aqui mais uma afirmação. Vai puxar mais quem tem mais prótons no núcleo e maior carga catiônica. Então, o núcleo do alumínio puxa os elétrons mais do que o núcleo do magnésio puxa, mais do que o núcleo do sódio, tá? E por hoje é só, é bastante coisa, vejam com calma essa aula. E eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem. Dica: sempre usem tabela periódica junto com vocês, fica voltando slide, faz com calma, tá bom? É para treinar mesmo. Então, vou parar aqui. Então, até a próxima, tá bom, gente?